Olá, aqui é a pastora Vilma com mais uma reflexão para você pensar hoje. Eu não vou fugir de luta, não vou desistir nem parar. Fala sério, está difícil de acreditar nos grandes governantes mundiais, não é verdade? Nós sabemos que por mais que eles estejam tentando fazer o melhor que podem diante de algo tão inesperado, mas nós sabemos também que eles têm os seus próprios interesses e que ninguém é 100% verdadeiro. Mas isso não se trata apenas de políticos, isso se trata de nós também. Nós não somos 100% verdadeiros. Aqui ou ali uma mentira, aqui ou ali um engano, e isso vai sendo acrescentado por mim, por você, em proporções maiores por pessoas que têm mais liderança, pelos governantes. Isso tudo vai virando uma bola de neve e chega num ponto que a gente não sabe mais em quem acreditar. Eu já ouvi pessoas dizendo que nem acreditam nelas mesmas. E tudo isso me fez lembrar de um versículo que eu gosto muito, que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Samuel era um homem tão íntegro, tão verdadeiro, tão admirável na sua integridade, que a palavra do Senhor diz que nenhuma das suas palavras Deus deixou cair por terra, porque ele conseguia falar a verdade, falar o que Deus queria e ser autêntico. Deus espera isso de nós também. Quando nós começamos a viver na verdade, falar a verdade, abandonar a mentira, nós vamos cada vez mais entronizando Deus como nosso Pai, como nosso Senhor, como o nosso guia. Nós vamos cada vez mais entronizando na nossa vida Jesus como a verdade que liberta, que a gente vai conhecendo a cada dia e vai nos libertando. Pessoas que vivem em mentiras, pessoas que mentem por coisas pequenas até, pessoas que hoje já nem percebem que a mentira é um pecado porque já estão tão acostumados com ela. Essas pessoas, elas estão entronizando outra pessoa no seu coração. Se a Bíblia diz que a mentira tem um pai, a minha pergunta hoje, para mim e para você, para todos nós, é: quem é o nosso pai verdadeiro? Se nós declaramos que Deus é o nosso Pai, nós precisamos viver em verdade. Mas se nós vivemos uma vida de mentiras, de enganos, de mostrar o que não somos, de querer ser aquilo que nós não somos, nós estamos entronizando dentro do nosso coração um outro Pai. E não é o Pai da verdade. Então, quando eu olho para Samuel e eu vejo a sua trajetória desde pequeno, claro que teve todo um pano de fundo de ele ser consagrado pela mãe, pelo pai, de ele viver dentro de uma atmosfera de espiritualidade. Muitos de nós não passaram por isso na infância, tiveram uma infância às vezes conturbada, tiveram uma adolescência complicada, às vezes uma juventude fazendo coisas que não deviam, e nisso tudo o caráter foi sendo moldado. Mas a verdade é que quando Jesus vem e quando nós o entronizamos como rei no nosso coração, coisas mudam, caráter muda, a nossa fala muda, o nosso jeito de ser muda. Eu me lembro do meu pai, que ele foi um homem que demorou muito a se converter, e ele se converteu nos 6 últimos anos da sua vida. Mas a mudança que ele sofreu foi uma mudança tão impressionante que ali ficava claro que a verdade tinha chegado na vida do meu pai para reinar, e essa verdade é Jesus. Então hoje, eu gostaria muito que nós parássemos para pensar se as nossas palavras são atestadas por Deus, se a nossa vida está sendo traçada na verdade, a ponto de falar isso aqui,
que nós estamos andando com Deus como Samuel andava e que o Senhor mesmo garantia que nenhuma das suas palavras cairia por terra. Então, que você seja hoje um instrumento de verdade, que eu hoje, nos policiemos para ver quando é que nós estamos deslizando em pequenas mentiras, em pequenos enganos, em algumas omissões, e que isso não está agradando a Deus, e mais, isso não faz bem para nós, isso não faz bem para quem convive conosco, isso não faz bem para a sociedade. E depois nós ficamos cobrando essas coisas de pessoas maiores, mas nós precisamos começar conosco, não simplesmente por uma questão humanista, mas por uma questão de Deus. É sempre Deus no centro, é sempre Jesus no centro, é sempre Deus o meu alvo, é sempre o Senhor, aquele que é o padrão e o paradigma e o parâmetro da minha vida. Então que a gente siga a verdade em amor, que a gente fale a verdade, para que as nossas palavras não precisem cair por terra. Que Deus abençoe você e que você seja muito verdadeiro na sua vida.